E o tema de hoje vamos falar sobre o não reconhecimento das doenças psíquicas na infância, né? Olá! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E o tema de hoje afinal, se eu tenho uma depressão, meu filho desenvolveu uma depressão, será que o meu neto pode desenvolver uma depressão? É hereditário? Não é? Então vem comigo que eu vou contar para vocês. Bom, gente, esse é um tema que muitas pessoas se questionam, que muitas pessoas querem entender o que de fato acontece e se isso pode sim ou não acontecer na vida dessa criança, né, que está inserida aí nesse ambiente familiar. E o que eu quero trazer para vocês pensa aqui comigo. Para eu poder explicar isso para vocês, eu vou usar essa lousinha, tá? Imagina que você é uma árvore e a árvore é a mãe, tá? E o seu filho é o fruto. Então vamos supor que você tenha 3 filhos. E o pai, vamos colocar o pai como se ele fosse a terra. Então a construção desta árvore, ela vem da terra e aí os frutos vêm dessa construção saudável dessa família, certo? Se a mãe tem depressão, qual a probabilidade dos filhos também desenvolver? Aí eu queria dizer para vocês que depende. Sabe por quê? Depende do contexto. Depende de como essa família lida com esse problema. Como essa criança é inserida nesse lugar. Por que depende, Larissa? Como assim depende? Se a criança cresceu com uma mãe que tem depressão, automaticamente ele vai desenvolver depressão? Não necessariamente. Se essa criança é criada num ambiente aonde a terra, que é o pai, tem vamos dizer assim, tem nutrientes necessários, que consegue dar conta de todo esse processo que está acontecendo com essa mãe, pode ser que essa criança não desenvolva. Afinal, nós somos divididos como se fosse, vamos dizer, uma bateria, por exemplo. Como se fosse 50 a 50. Então vamos pensar que a bateria da nossa vida, ela é dividida ao meio. Então, essa divisão da nossa bateria, que é dividida ao meio, vamos colocar que 50% é genético e os outros 50% é o ambiente que essa criança está inserida. Então, se nós somos 50-50, mesmo que essa criança nasça com um fator genético aí de 50% de ser uma criança que possa desenvolver uma depressão, a forma que essa família vai se construir, a forma que essa família vai lidar com os problemas é o que vai definir se essa criança vai ou não desenvolver uma doença psíquica. Nossa, mas você está falando isso da onde? Isso se chama epigenética. A epigenética, ela é responsável por todos esses fatores ambientais. Existem vários estudos que nos mostram que a epigenética é o que vai de fato desenvolver esse gene que está ali na vida dessa criança. Como uma criança que tem o gene de desenvolver vamos pensar aí, uma diabetes, por exemplo, se ela na sua infância não desenvolveu, significa que ela nunca vai desenvolver? Não necessariamente. Se ela tiver hábitos saudáveis, se ela cuidar da sua vida como alimentação, atividade física, fazer exames de rotina, tá sempre ali em ativação, ou seja, sempre muito ativo, muito provavelmente pode ser que ele não desenvolva esse gene da diabetes.
Por quê? Porque nós temos a diabetes que a criança já nasce, ou seja, aquela diabetes que é desenvolvida por uma deficiência na produção ali do hormônio e no pâncreas. Então a gente já observa que existe uma deficiência, essa criança nasceu com a deficiência. Agora, se a gente só tem o gene para desenvolver ao longo da nossa vida, isso significa que o que vai influenciar é a nossa epigenética, é o nosso ambiente, é a forma como a gente vive. Por exemplo, vou trazer um exemplo para vocês. A minha família inteira é uma família diabética, mas é uma família diabética que desenvolveu ao longo da vida, ou seja, diante de hábitos que não eram saudáveis que acabaram desenvolvendo. Eu, Larissa, não tenho diabetes, mas significa que eu não tenha o gene? Não. Significa sim que eu possa ter o gene, mas que eu só vou desenvolver ao longo da minha vida se eu, no meu caminho, ou seja, diante do meu caminho, eu não fizer o que tem que ser feito. Se eu não fizer atividade física, se eu não me alimentar bem, se eu não cuidar do meu sono, se eu não cuidar da minha saúde mental, porque tudo isso influencia. Agora é diferente quando você percebe que é uma pessoa que já veio com a doença, né? A gente já viu crianças que precisam utilizar aqueles sensores de diabetes para poder medir glicemia. Então, é uma criança que ela já veio com uma deficiência nessa produção. Então, a gente precisa entender que existem fatores e fatores, mas o que vai influenciar e o que vai fazer com que essa criança de fato desenvolva como uma doença psíquica, por exemplo, é o ambiente que ela está, é como ela é inserida, é como ela é desenvolvida. E aí, se essa criança está num ambiente onde o pai não dá suporte para essa mãe não consegue dar suporte nem para ela, imagina para essa criança que está em sofrimento, é óbvio que muito provavelmente essa criança desenvolva sim uma depressão ou outro tipo de transtorno. Mas aí a gente não pode colocar como um checkmate. Ah, a mãe tem, a criança vai desenvolver. Não, porque isso significa que a gente está abandonando a epigenética, que é o que nos mobiliza, né? É o que nos faz aí desenvolver ao longo da nossa vida. Então, gente, se a pergunta de vocês é, afinal, alguém que tem uma depressão desenvolve uma depressão, o filho pode desenvolver essa depressão? Todas as outras pessoas da mesma família podem desenvolver? A resposta é não necessariamente. Tudo vai depender como essa criança está sendo trabalhada e de que maneira essa criança está sendo inserida nesse meio familiar. Então vamos tomar cuidado como a gente cuida dessa planta, como a gente rega essa planta. E assim, se eu não estou dando conta, busque ajuda. Busque uma ajuda para o seu filho, para que ele possa ter aí uma prevenção na saúde mental dele. Afinal, muitas vezes a gente não dá conta de fazer sozinhos. E a gente entende que vão ter pais, vão ter mães que sim, vão ter doenças psíquicas, mas o que vai desenvolver é a forma que nós vamos estar ali com eles, tá bom? Um beijo a todos vocês e até mais!